dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto, o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, de riqueza e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia é você. Então se o seu dia for bom, parabéns. A culpa é toda sua, você fez o seu dia ser bom, mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa também é toda sua, você que fez o seu dia ser ruim. O nosso trabalho aqui é sempre levar uma palavra de paz, de motivação, de alegria, de vida plena para todos vocês. E como fazemos isso? Utilizando da palavra do Deus vivo, utilizando da nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada. E atualmente estamos lendo o livro de Jó. O livro de Jó, o livro da fé, da superação, da resiliência, do amor de um homem para com Deus. Então, se você quer aumentar a sua fé, quer melhorar a sua fé, a sua resiliência, seu poder de superação, ou se você quer saber sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, porque determinadas coisas acontecem na sua vida, recomendo que você faça a leitura do livro de Jó. Perfeito? Então hoje vamos estar lendo e comentando o capítulo 39 do livro de Jó. Então, se você não tem acompanhado aqui o nosso trabalho, estamos fazendo a leitura e comentando também versículo por versículo cada capítulo da Bíblia. Começamos com o livro de Provérbios do rei Salomão, sensacional, sensacional, um livro de muita sabedoria que você deveria ler todos os dias, dia após dia você lê pelo menos um capítulo do livro de Provérbios. Não demora nada, é rapidinho, não demora, você não vai perder nem 5 minutos. Aliás, você não vai perder, você vai ganhar 5 minutos de sabedoria na sua vida. Cada dia você lê um capítulo do livro de Provérbios. Depois passamos para o livro de Eclesiastes, também do rei Salomão, também muita sabedoria, muito entendimento, as coisas que você deve entender e compreender porque determinadas coisas acontecem na sua vida. Então vamos começar a nossa leitura. Como já falei, hoje vamos ler e comentar o capítulo 39 do livro de Jó. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Não paga nada, é inteiramente gratuito, nós não cobramos nada por isso. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, seja no seu computador, no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo aqui, e fazer a sua inscrição aqui no nosso canal para que este material chegue para mais e mais pessoas. Este é o nosso objetivo, levar uma palavra de conforto, de paz espiritual, de motivação para a vida das pessoas. Então bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura. Para isso vamos utilizar, como já falei, a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, do Deus vivo. E se você acredita nisso, tudo bem, parabéns, você está no caminho correto. Mas se você também não acredita, tudo bem, parabéns também, você também está correto. Não estamos aqui para debater, discutir a religião, a fé, a crença de ninguém. Estamos aqui apenas para levar um pouco de sabedoria, entendimento e paz de espírito para as pessoas. E eu costumo dizer que a Bíblia é o livro da vida, o manual de instruções para a sua vida. Se de repente você
está passando por algum tipo de dificuldade, de sofrimento, de depressão, essas coisas, é porque você não leu o manual de instruções da sua vida, onde você vai saber, vai adquirir conhecimento e você vai saber do potencial, vai conhecer o potencial da sua vida, as funções da sua vida que você não está utilizando ainda, o seu potencial como pessoa, como filho de Deus. Bora lá, então vamos começar aqui a nossa leitura, como já falei hoje, o capítulo 39 do livro de Jó. E atualmente, na história aqui, já estamos chegando já ao final, porque o livro ele contém 32 capítulos, e já, aliás, 42 capítulos, e já estamos aqui no capítulo 39, então são apenas 3. Aliás, faltam 3, o 39, 40, 41 e 42. E neste momento aqui da história, Jó está sendo repreendido e sendo corrigido por Deus. Por quê? Porque durante toda a história aqui do livro de Jó, ele fica questionando a Deus, porque Deus está castigando, porque Deus está fazendo ele passar por tanto sofrimento, por tanta dor, que ele não merecia isso, não merecia aquilo, mas não sou eu, não é você, e muito menos Jó que vai julgar as obras de Deus, o que Deus faz, se Deus está agindo corretamente com ele ou não. Deus sabe de todas as coisas e com certeza absoluta, o que Deus quer para você é muito maior do que a sua vontade, é muito maior do que você quer. Deus não tem poder sobre a sua vontade, livre arbítrio, você faz o que você bem entende, mas ele tem o poder de te corrigir. E ele pode te corrigir, porque ele sabe que o que ele tem para você é muito maior do que você possa imaginar, muito maior do que você quer. E às vezes lutamos contra o nosso destino, contra os nossos propósitos, contra os desígnios de Deus. E quando fazemos isso, sofremos muito. E foi isso que aconteceu com Jó. Por que Jó está sofrendo? Por que Jó perdeu tudo? Porque ele se achava o todo-poderoso, ele se achava o bambambam. Bam, bam. Ele se achava o homem justo, o homem correto, o homem sábio, o homem próspero. Então, mas Deus tinha algo bem maior para ele. Mas Jó estava ali sentado já na sua zona de conforto. E foi por isso que Deus o corrigiu. Então Deus está aqui falando para Jó que Jó não tem o entendimento, não tem o conhecimento. Que as palavras de Jó são palavras vagas de uma pessoa que não sabe verdadeiramente como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. Perfeito? Jó achava que sabia. Jó se diz aqui que ele tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria. Mas como você pode ter uma sabedoria maior do que aquele que criou tudo? Aquele que é a própria sabedoria. Então Jó está sendo corrigido aqui por Deus e Deus está mostrando para ele que verdadeiramente ele não sabe de nada, não tem conhecimento de nada. E Deus está mostrando para ele, está falando para ele, poxa, eu tenho todo o conhecimento, eu sei o que é melhor para você do que você mesmo. Bora lá, então vamos continuar aqui com nossa leitura. Nós fazemos a leitura e comentamos. Não tem nada aqui pré-estabelecido, não tem nenhum roteiro, não. Nós falamos aqui sobre a inspiração verdadeira de Deus, do Espírito Santo, do Todo-Poderoso. Então, o que vem aqui na nossa cabeça neste momento. Perfeito? Não existe nada de religiosidade, não queremos fundar nenhuma religião aqui não. Nós estamos aqui para transmitir sabedoria, conhecimento e paz de espírito. Então bora lá, vamos aqui, capítulo 39, versículo 1. Como já disse, é Deus falando com Jó e repreendendo Jó, mostrando para Jó a verdade. Capítulo 39, versículo 1 diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras montesas dão à luz? Ou consegues marcar quando as corças dão cria? Você sabe dessas coisas, Jó? Você não sabe, mas eu sei de tudo isso, pois fui eu que criei.
Versículo 2: Consegues contar o número de meses que elas cumprem, ou sabes quando dão à luz? Você sabe quando uma cabra montês ou uma corça dá à luz? Versículo 3: Elas se encurvam, dão à luz os seus filhotes e lançam de si as suas dores. Então elas dão as luz e cessam as suas dores. Elas se curvam, dão à luz os seus filhotes e lançam de si as suas dores. Versículo 4: Seus filhotes são saudáveis, os filhotes das cabras e das corças. Crescem com o seu milho, seguem adiante e não retornam para elas. Seus filhotes seguem sua vida. Muitos hoje dos pais, das mães, querem criar filhotes até os 40, 50 anos dentro de casa. E esses filhotes não se libertam para crescer, para se desenvolver, para cumprir sua missão, para cumprir seu propósito, para seguir à frente, para terem seu próprio objetivo, sua família, sua esposa, seus filhos, né? Então hoje os pais, principalmente as mães, querem criar os filhotes até os 40, 50 anos, trancafiados dentro de casa. E estes filhotes jamais vão ter aptidão, jamais vão ter disposição para cumprirem seu propósito, para terem sua própria família, sua própria vida. Eles ficam presos ali à vida dos pais, são totalmente dependentes dos pais. São as crianças de 40 anos, as crianças de 50 anos que não se libertam. Sendo que Deus criou você para quê? Para que você seja reinante, para que você reine sobre toda a terra. Perfeito? Versículo 5: Quem enviou livre o jumento selvagem, ou quem soltou as amarras do jumento selvagem? Então, quem foi que criou o jumento? Quem foi que criou o jumento selvagem? Quem criou as amarras para os jumentos selvagens? Foi você, Jó? É Deus perguntando. Todas estas são questões que Deus está fazendo para Jó, porque Jó se achava o sábio, o cara ilibado, o justo, o cara perfeito, sendo que ninguém é perfeito, a não ser o próprio Deus. Eu lhe dei deserto por casa e terra estéril por moradia. Deus falando com Jó. Ele despreza a multidão da cidade, nem mesmo considera o clamor do condutor. Então o jumento selvagem, ele despreza a multidão das cidades. Ele não dá ouvidos nem mesmo ao seu condutor, ele é selvagem. Ele não é um jumento domesticado. Versículo 8: A cadeia de montes é o seu pasto, e ele busca todas as coisas verdes. A cadeia dos montes é o seu pasto. Ele busca todas as coisas verdes, porque o jumento se alimenta. O jumento é um animal vegetal, ele se alimenta de vegetação. Versículo 9: Querera o unicórnio te servir, ou ficar no teu estábulo? O unicórnio quer servir a Deus. O unicórnio quer servir a Deus. Versículo 10: Consegues amarrar o unicórnio com a sua amarra no arado? Ou irá ele escavar os vales após ti? Então consegue você, Jó, amarrar o unicórnio com a sua amarra no arado? Você consegue domesticar um unicórnio, Jó? Eu consigo. Eu, Deus, consigo. Eu criei o unicórnio e ele foi criado para me servir. Versículo 11: Confiarás nele, porque a sua força é grande. Confiarás no unicórnio, pois a sua força é grande. Ou deixarás seu trabalho para ele. Ou deixará o seu trabalho para ele. Então, confiarás nele, porque a sua força é grande. Versículo 13: Deste tu graciosas asas ao pavão? Destes tu, Jó, graciosas asas ao pavão? Ou asas e penas a avestruz? Deste tu graciosas asas ao pavão? Ou asas e penas a avestruz? Versículo 14: Que deixa seus ovos na terra e os aquece no pó.
Então a avestruz ela deixa seus ovos na terra e os aquece no pó. Versículo 15. E se esquece de que o pé os pode esmagar, ou que um animal selvagem pode quebrá-los. Então ela deixa os ovos na terra e se esquece. E ela mesmo acaba esmagando os ovos com seus próprios pés. Ou que um animal possa vir a quebrá-los, possa vir a se alimentar com os ovos da avestruz. Versículo 16: Ela se endurece contra os seus filhotes, como se eles não fossem seus. Seu trabalho é em vão, sem medo. Então ela se endurece contra os seus filhotes, como se eles não fossem seus. Seu trabalho é em vão, sem medo. Versículo 17: Porque Deus a privou de sua sabedoria, nem lhe transmitiu o seu entendimento. Então Deus privou a avestruz de sabedoria e de entendimento. Então a avestruz é um animal bruto, é um animal grotesco, que esmaga os próprios ovos e acaba afugentando os seus filhotes. Ela é grotesca até contra seus próprios filhotes. Versículo 18: Quando ela se eleva ao alto, ela zomba do cavalo e de seu cavaleiro. Então ela chega a atacar o cavalo, ela chega a atacar o cavaleiro. Versículo 19: Deste tu força ao cavalo, vestiste seu pescoço com trovão. Então deste tu, Jó, forças ao cavalo. O cavalo é forte assim, ele transporta carga, transporta as pessoas, carrega carroça, carruagens e tudo mais, porque foi você, Jó, que deu forças ao cavalo. Foi você que deu forças ao cavalo. Versículo 20: Consegues espantá-lo como a um gafanhoto? A glória de suas narinas é terrível. Então consegue você, Jó, espantar um cavalo? Como se espanta um gafanhoto? Pois Deus consegue. Deus espanta um cavalo como se espanta um mosquito. Versículo 21. Ele escava no vale e se regozija, ou seja, se regozijar é se alegrar. Ele se escava no vale e se alegra em sua força. Ele vai em frente para encontrar os homens armados. Versículo 22. Ele zomba do medo e não se atemoriza, nem vira as costas por causa da espada. Ele zomba do medo e não se atemoriza, nem vira as costas por causa da espada. Versículo 26. Aljava ressoa contra ele, e lança cintilante o escudo. Versículo 24. Ele engole a terra com ferocidade e fúria, nem acredita que esse é o som da trombeta. Ele engole a terra com ferocidade e fúria, nem acredita que esse é o som da trombeta. Versículo 25. E diz entre as trombetas: Ahá! E ele cheira a batalha de longe, o trovão dos capitães e a gritaria. Os trovões dos capitães e a gritaria. Versículo 26. Acaso o falcão voa pela tua sabedoria e estica suas asas em direção ao sul? Então, Jó, acaso o falcão voa pela sua sabedoria? Quem foi que deu asas ao falcão? Quem deu asas à águia? Quem deu asa a todos os animais que voam? Quem foi que deu asas? Foi tu, Jó? Versículo 27. Acaso a águia se remonta ao teu comando e faz seu ninho no alto? Então, Jó, acaso a águia se remonta ao teu comando, Jó, e faz o seu ninho no alto? Bem no alto? Versículo 28. Ela,
a águia, habita e permanece na rocha, sobre o despenhadeiro da rocha, no lugar forte. Então a águia ela sobe ao lugar mais alto e de lá ela vai avistar a sua presa. De lá ela vai avistar a sua presa. Então, Jó, acaso o falcão voa pela sua sabedoria, Jó? Pelo seu conhecimento, foi você que ensinou o falcão a voar. E estica suas asas em direção ao sul, então foi você que ensinou o falcão a voar. Foi você que ensinou. Foi você que deu asas ao falcão. Acaso a águia se remonta ao teu comando e faz seu ninho no alto? Ela habita e permanece na rocha, sobre o despenhadeiro da rocha, no lugar forte, no lugar alto, no lugar forte. Pois ela é o animal superior. Ela é o animal superior, a águia é o animal superior. Então ela sempre está no lugar mais alto, ela não teme nada. Versículo 29. Dali ela vê a presa e seus olhos a contemplam de longe. Então, lá do alto, a águia vê a presa, contempla a sua presa, a sua caça, e de lá ela se lança em direção à sua caça, ao seu alimento. E isso tudo ensinado por quem? Foi por você, Jó? Não, não foi por você. Então, por que Jó questionava tanto as decisões de Deus? Então aqui Jó ele está sendo repreendido pelo próprio Deus. Pelo Deus Todo-Poderoso, porque ele se achava o maioral, o Todo-Poderoso. Ele se achava o homem correto, o homem justo, o homem que era livre de qualquer maldade. Então ele dizia ali que ele não merecia estar passando por nada daquilo, que Deus estava sendo injusto, Deus estava sendo muito ingrato com ele, por ele ser muito bom, muito leal, muito fiel, ele estava pagando um preço muito alto. Ele estava pagando um preço muito alto. E Deus estava sendo injusto, Deus não estava sendo condizente, né, com aquilo que Jó queria. Então agora o versículo 30, o último versículo aqui do nosso capítulo, do capítulo 39. Seus filhotes também chupam o sangue, e onde os mortos estão, ali ela está. Então os filhotes da águia também chupam o sangue, porque a águia ela também leva o alimento para os seus filhotes. Tudo ensinado e tudo criado por Deus. Então este foi o último versículo aqui do capítulo 39. Então é importante lembrar que Jó ele tinha uma vida muito próspera, muito abundante, uma vida muito rica. E ele era rico em tudo. Ele era rico em lealdade, ele era rico em fé, ele era rico em sabedoria, ele era rico em família. Sua família era uma família grande, porque naquela época ter uma família grande era sinal de prosperidade, de riqueza, de bênção. Jó era uma pessoa muito abençoada, e Jó era muito temente a Deus. Então Jó, ele sempre, quando seus filhos participavam de algum banquete, de alguma festa, assim Jó, ele sempre orava pelos filhos. Ele fazia até sacrifício de animais para seus 10 filhos. Porque Jó era muito temente a Deus, então ele pensava da seguinte maneira: vai que em algum momento meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram contra Deus, foram contra Deus. Então Jó preventivamente ele já fazia esse tipo ele já tinha esse tipo de atitude. Já tinha o tipo de atitude de fazer sacrifício de animais, né? No caso ele tinha 10 filhos, era 10 sacrifícios, um para cada um, que era para livrar os filhos de pecado, para que se acaso seus filhos tivessem pecado, que Deus os perdoasse. Que Deus os perdoasse. Então ele fazia sacrifício de animais para seus filhos. Então Jó era muito rico também na sua família. Jó tinha uma família grande. Tinha sua esposa e tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Então Jó ele era muito temente a Deus neste aspecto. E Jó era rico financeiramente, como é que se pode dizer? Então Jó tinha muitas terras.
Jó tinha muitas terras, tinha muito gado, muitas jumentas, muitas ovelhas. Jó tinha muitos servos. Então Jó era um homem próspero as em todas as situações, em todos os níveis. Jó também era um homem muito saudável. Jó tinha muita sabedoria. Jó tinha muita sabedoria. E o que aconteceu com Jó? Jó foi tocado. Jó foi perdendo tudo. Perdeu os filhos, perdeu as terras, perdeu o gado, perdeu os servos. Todos se afastaram de Jó. Aqueles seus parentes mais próximos, aqueles que viviam bajulando Jó e viviam puxando o saco de Jó, todos se afastaram. Seus amigos próximos, seus parentes, seus familiares, até sua esposa se afastou. Seus servos, todo mundo repugnavam Jó. Jó era motivo de Jó que era glorioso, Jó que era sábio, Jó que ajudava todo mundo, Jó que era rico, próspero. Agora Jó está totalmente sozinho, todos se afastaram. E Jó agora é motivo de graça, de brincadeira. Todos querem brincar com Jó. Porque todos ali sabiam que uma pessoa que era próspera como Jó, e de repente agora estava na desgraça, na ruína, na miséria, enfermo, doente. Jó fedia, Jó sangrava, Jó tinha feridas dos pés à cabeça. A cabeça de Jó era ferida, o corpo de Jó era ferida, Jó sangrava, Jó fedia. Jó vivia sujo, era um verdadeiro morador de rua. Um largado, um abandonado que ninguém queria se aproximar. E aqueles que se aproximavam era para brincar, para zombar de Jó. Jó que tinha sido um homem muito glorioso. Um homem muito glorioso. Um homem que todos queriam aprender com Jó. Todos iam para aprender com Jó. E Jó ajudava a todos. Jó ajudava os miseráveis, os pobres, os doentes, os enfermos. Jó ajudava todo mundo. Mas agora Jó estava vivendo o seu inferno astral mesmo, de tudo. Seu inferno astral de tudo. Então todos se afastaram de Jó. E aí o que aconteceu? Deus lá, quando esteve reunido com Satanás, Deus liberou Satanás para mexer na família de Jó, mexer nos seus servos, mexer nos seus bens materiais, nos seus rebanhos, suas terras. Até mesmo na saúde de Jó, Deus permitiu. Mas Deus deixou bem claro para Satanás que ele não podia tirar a vida de Jó. Você vai poder tirar tudo dele, menos a vida. E aí Jó, quando se vê nessa situação de total desprezo, Jó se ajoelha, ora a Deus, clama a Deus e diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para o pó da terra. Nu eu vim, ou seja, sem nada eu vim, e sem nada eu vou. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Então aquele objetivo de Satanás, que era ter Jó ali como um dos seus servos, um dos seus escravos, que com certeza Jó seria um dos generais poderosíssimos do exército de Satanás, Satanás não consegue. Por quê? Porque em momento algum Jó de fato amaldiçoa a Deus e renega a Deus. Porque você pode até falar um monte de besteiras, isso e aquilo outro, tudo isso é humano. Mas só tem uma maneira de você renegar a Deus, de você amaldiçoar a Deus. Que aí você pode até ser o dono desta matéria, desse material, desta pele, desses pelos, dos seus ossos, da sua carne, você pode até ser o dono. E isso é produto da terra, é a matéria, é o material, tudo que é material vem da terra. Agora a vida, o espírito da vida, a alma, ela pertence a Deus, é de Deus. O espírito é de Deus, a vida é de Deus. Então, quando Deus tira a sua vida, é porque Ele quer você de volta. Ele está te chamando de volta. Agora, quando é você que tira a sua vida, e esta é a única maneira que se tem de amaldiçoar a Deus, é você mesmo tirando a sua vida. Porque aí você não volta, a sua vida não volta para Deus. Ela fica aprisionada, o espírito não volta para Deus, ele fica aprisionado no mundo das trevas, no mundo de Satanás.
E aí o seu espírito vai virar um escravinho lá, um brinquedinho para Satanás. Entendeu? Ele vai virar lá um escravo de Satanás. E era isso que Satanás queria, com certeza, para Jó. Ele queria que Jó fosse um dos seus servos, um dos seus escravos. Mas Jó relutou, até pensou muito em fazer isso. Pensou muito em fazer isso, mas ele relutou. E ele diz claramente. No livro está escrito que Jó diz claramente: Senhor, leve a minha vida, tire-me desta vida, e assim poderei voltar para o Senhor. Porque se eu mesmo fizer isso, meu espírito ficará escravo no mundo das trevas, ou seja, no mundo de Satanás. Então, este era o principal objetivo de Satanás. Tirar a família de Jó, tirar os bens materiais de Jó, tirar até a saúde de Jó, isso é pouco, isso não é nada para Satanás. O que ele queria mesmo era a alma, era o espírito de Satanás no seu exército de escravos. No seu exército de escravos, era este o objetivo de Satanás. Então é isso, esta foi a nossa leitura de hoje. Chegamos ao capítulo 39 do livro de Jó. Amanhã faremos a leitura e comentaremos o capítulo 40. Já estamos chegando aqui no finalzinho aqui do livro de Jó. Então, para você que nos acompanhou aí durante 1 minuto ou ficou até o final do nosso vídeo aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente mesmo. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Agindo assim, você vai estar nos ajudando muito a alcançar mais e mais pessoas. Nosso objetivo aqui é sempre levar uma palavra de motivação, de fé, de paz espiritual para a vida de todos vocês. Então, meu muito obrigado. Faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia.